Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, da disciplina de História. Vamos à nossa aula? Aula de número 6, objeto de conhecimento, Revolução Industrial e seus impactos na produção e circulação dos povos, produtos e culturas. Detalhamento, migração, mundo rural, urbano e circulação dos povos, movimento operário e revolução científica. Pegue seu caderno, pegue sua caneta, faça as anotações necessárias e tenha uma boa aula. E vamos dar o pontapé inicial na nossa aula falando sobre revolução científica. A revolução científica teve um impacto profundo nas concepções de conhecimento, autoridade e natureza. Ela pavimentou o caminho para a consolidação da abordagem científica moderna e influenciou diversos campos, desde a astronomia, a física, até a biologia e a medicina. Além disso, desempenhou um papel crucial na transição da visão do mundo medieval para as perspectivas mais racional e empiricamente fundamentada da era moderna. É importante atentarmos que estamos falando do mundo transição, um mundo de transição. Então, estamos falando de um mundo que está embebido. Professor, o que é embebido? É completamente mergulhado, diante dos ideais iluministas e dentro dessas novas perspectivas, dessa destruição das amarras, nós temos teorias científicas importantíssimas para compreendermos, são teorias que vieram para dar uma nova percepção para o mundo, aumentar aquilo que consideramos aquilo que chamamos de perspectiva do mundo, Nós temos um mundo em transformação. E os ideais iluministas trouxeram essa questão racional da utilização do empírico, daquilo que eu posso provar, da utilização da ciência para compreender o que, professor? O mundo. Afinal de contas, nós, seres humanos, somos seres que buscamos compreender o mundo em que vivemos. Bom, vamos às teorias científicas. A primeira, uma teoria importantíssima que surge, que é o heliocentrismo. A segunda, que são as leis de movimento de Kepler. A terceira, a lei da gravidade de Newton. E aí você me pergunta, professor, você está falando de algumas coisas que eu já escutei por aí, mas que não tem muito a ver com a história. Aí que você se engana. É importante lembrarmos que hoje o conhecimento ele não é engessado. Quando nós estamos estudando história, nós podemos sim falar e conversar com outras disciplinas, como, por exemplo, física. É importante atentarmos que o mundo em que vivemos ele não é um mundo único. A partir do momento que estamos transitando pelo mundo, diversas formas de conhecimento nos é solicitada. Assim é o nosso processo de conhecimento da história. Nós devemos não somente estudar a história pela história, mas também agregar a história a as outras áreas do conhecimento. Então, para esse momento da história, para compreendermos as teorias científicas, é importante atentarmos também, olharmos com uma visão de um outro componente. Aqui nós verificamos, por exemplo, um exemplo na imagem a respeito do heliocentrismo. Por quê? É importante atentarmos que anteriormente à teoria heliocêntrica acreditava-se que
o mundo, o planeta Terra era o centro do universo, mas a partir do desenvolvimento de técnicas e de instrumentos, percebeu-se que não é a Terra, e sim o Sol. Sendo assim, para que vocês consigam, compreender de um modo um pouco mais técnico e com uma visão diferente, chamamos o nosso queridíssimo professor William. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa, sou professor aqui de Física aqui do CBAM e nós viemos comentar com vocês sobre as leis de Kepler. Olha só, Kepler ele foi aluno de um cara chamado Tycho Brahe. O Tycho Brahe passou a vida inteira ali medindo o movimento dos planetas. Então ele tinha ali 20 anos de medidas do movimento dos planetas. E após a sua morte, o Kepler começou a analisar esses dados que eram do Tycho Brahe, tá certo? E embora ali o Kepler tivesse feito muito esforço para que o movimento dos planetas obedecesse uma trajetória circular, como queria a Igreja e como acreditavam os gregos, o que o Kepler fez? Ele acabou concluindo que a trajetória dos planetas ela não é circular, ela é uma elipse. E essa é a primeira lei de Kepler. A primeira lei de Kepler é o seguinte: a trajetória dos planetas é uma trajetória elíptica, tendo o Sol em um dos focos, tá certo? Só que, sendo uma trajetória elíptica, esses planetas, uma hora eles vão estar mais próximos do Sol e outra hora mais afastados do Sol. E o que vai acontecer como efeito no movimento dos planetas? Quando eles estiverem próximos do Sol, o movimento vai ser mais rápido, a velocidade vai ser maior. E quando eles estão mais distantes do Sol, o movimento vai ser mais lento, a velocidade vai ser menor. E isso faz concluir a segunda lei de Kepler, que é o seguinte: na segunda lei de Kepler, a linha que vai do Sol até o planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Bom, o Kepler ele teve uma certa dificuldade em entender ali o conceito de gravidade, certo? E para isso fez com que dificultasse um pouquinho o enunciado da sua terceira lei. Mas depois de uma análise minuciosa, mesmo não tendo a compreensão do conceito de gravidade, ele conseguiu chegar à terceira lei. Na terceira lei acontece o seguinte, olha: o quadrado do período ele é proporcional ao cubo da distância média do planeta até o Sol, tá certo? Então esse é o enunciado da terceira lei de Kepler. Ele não consegue aí entender o conceito de gravidade, ele não consegue misturar o que ele descobriu com as leis ali que o Galileu descobriu, mas uma pessoa conseguiu, que fez toda a revolução científica, que foi Isaac Newton. Olha lá, que maravilha, né? Que explicação maravilhosa do professor William a respeito, das leis de Kepler. Então entenda, esse é o mundo que estamos falando, é um mundo de mudanças, é um mundo na qual as teorias científicas, para tentar compreender o mundo de modo empírico, trazendo a ciência para a compreensão do mundo. Então estamos falando de mudanças significativas, não somente na mudança no campo econômico, mas também no campo social. Sim, por que social? Pois essas leis, essas teorias científicas vão romper com uma visão engessada, que era a visão somente atrelada à visão religiosa. Então, o avanço das teorias científicas vai trazer novas perspectivas a respeito do mundo, de como o nosso planeta Terra de fato funciona. E uma outra lei tão importante quanto a do Kepler é a lei da gravidade, que é explicada por Isaac Newton. Como nós conseguimos ver aqui nessa ilustração, que é uma ilustração que nos mostra um acontecimento que teve com Isaac Newton. Ele estava ali num parque, quando uma maçã caiu em sua cabeça, lhe causando ali uma dor, mas que o fez pensar a respeito, afinal de contas, por que as coisas simplesmente caem ao chão?
e após debruçar-se sobre seus estudos e sobre todo o avanço que estava ocorrendo neste momento no mundo, ele chega à lei da gravidade, né? Que é uma lei importantíssima para compreender o mundo, né? E principalmente para gerar avanços no campo tecnológico. E agora, né, fomos transportados para esse mundo. Esse mundo, né, que nós vemos aqui, esse cenário, ele é um mundo que mudou. Nós temos mudanças fundamentais, que foram quais? Justamente os avanços científicos, né? Esses avanços científicos na compreensão do mundo, essa revolução científica, técnico-científica, ela vai causar e gerar mudanças significativas no mundo, né? Vai haver um movimento que vai levar os povos do rural ao urbano. Então, o urbano é esse cenário que nós fomos transportados agora, né? Um cenário que podemos enxergar ali ao fundo, principalmente o quê? As chaminés, né, da indústria. É um ambiente que vai ser criado. As cidades, o meio urbano vai se tornar cada vez mais forte diante do mundo do século XVIII. Mas por quê, professor? Por causa justamente das mudanças técnico-científicas que vão, né, levar a uma movimentação entre os povos, saindo do mundo rural e indo a um mundo urbano, né? E aqui temos justamente esse cenário retratando principalmente a Inglaterra, né, do século XVIII. Né? Esse cenário nos mostra isso. E é importante você atentar justamente às chaminés das fábricas, né? Pois a fábrica, como já foi retratado, né, em momentos anteriores, vai ser o ponto-chave dessa revolução. O maquinário movido a vapor, a combustíveis fósseis, a produção industrial. E é esse o cenário urbano, né, na qual as pessoas do início do século XVIII vão estar inseridas. E aqui é importante atentarmos a pontos específicos dessa movimentação do rural ao urbano. Primeiramente, a política de cercamentos, que foi uma política, né, que trouxe a instituição, a proteção a propriedades privadas dentro do mundo rural. Então, aquilo que era chamado de terras comuns ou terras comunais vão ser exterminadas ao fim, né, ao ponto de instaurar a propriedade privada, né, forçando aqueles que tinham ali o seu pedacinho de terra a saírem do seu pedaço de terra e irem rumo às cidades. Então, um ponto fundamental nessa movimentação dos povos é justamente a política de cercamentos. Vamos lá, esse aqui é um ponto importante, hein? Outro ponto fundamental são as mudanças na produção agrícola. A produção agrícola, ela vai, né, retornando ao slide anterior, nós temos o quê? As mudanças na produção agrícola. Essa produção agrícola que era voltada cada vez mais, né, para o consumo imediato, para o consumo da família, ela vai atender agora à lógica do quê? Do dinheiro, né? Então há uma lógica mercadológica, a lógica do dinheiro, a produção em massa, não mais somente a produção familiar, mas sim a produção em massa, né? Forçando
fazendo com que essas famílias tivessem que recorrer aos trabalhos que estavam principalmente focados nas cidades, para que conseguissem, né, através do dinheiro e do seu trabalho, adquirir dinheiro para a sua subsistência. Assim como os avanços tecnológicos na indústria, né, os avanços muito fomentados pelo avanço técnico-científico, a urbanização e o crescimento das cidades e o desenvolvimento no setor dos transportes, né, como podemos ver aqui nessa ilustração de uma locomotiva. As migrações, elas vão ser internas. O que seriam as migrações internas? Dentro do próprio território, assim como migrações internacionais. O que seriam as migrações internacionais? Seriam, né, as migrações entre regiões espalhadas no mundo. Olha lá. Além das migrações do campo para a cidade, que são as migrações internas, houve também as migrações internacionais dentro dos países, com pessoas se deslocando de regiões menos industrializadas para as regiões mais industrializadas. A industrialização e oportunidades econômicas resultaram nas migrações internacionais, com pessoas que procuram trabalho e melhores condições de vida. É importante compreendermos que toda essa mudança ela estará pautada, né, diante do avanço tecnológico, diante das mudanças causadas pelo pensar, né, empírico, pelo pensar científico. E aí você me faz uma pergunta: professor, e o Brasil? E Manaus, professor? Aí vem um ponto importante, e é por isso que estamos agora neste outro cenário que nos remonta, né, a nossa região aqui do Lago do Sebastião, na cidade de Manaus, que tem esse monumento, né, esse monumento que é justamente a abertura, né, um monumento que faz referência à abertura dos portos às nações amigas. Esse monumento, ele reflete, né, o que o mundo está vivendo durante o século XVIII, que é justamente o quê? Um monumento que fala sobre a abertura do Brasil às outras nações. Estamos falando de um mundo cada vez mais interconectado, né? É dentro do período, né, joanino que o Brasil estará aberto às nações, né? Aberto às trocas comerciais, não somente com Portugal, mas sim às outras nações, atendendo aos interesses, né, comuns do livre comércio, como vemos aqui nos tópicos. O período joanino, que foi esse período de abertura, né, dos portos às nações amigas, é um período na qual o Brasil se insere no avanço tecnológico, no avanço econômico, no avanço liberal. Então o Brasil não mais só fazerá trocas, né? Não mais estará preso a Portugal, mas agora ele está aberto às nações amigas, que dentro desse período, as nações amigas se resume à Inglaterra. Então você tem a entrada de diversos produtos ingleses dentro do território brasileiro. É justamente o Brasil, né, sendo inserido nessas transformações do mundo, né? Um mundo que está agora aberto à livre concorrência, ao livre comércio. E isso vai se exemplificar justamente na abertura dos portos às nações amigas diante do período joanino. O Brasil, né,
muda de patamar diante dos avanços que o mundo vai implementando. Tanto que é nesse período que o Brasil se torna sede da coroa portuguesa. O Brasil muda de patamar e se torna o Reino Unido de Brasil e Algarves. Bom, compreendendo o contexto do avanço tecnológico, do avanço industrial, nós temos, e compreendendo que o Brasil insere-se dentro desse contexto justamente no período joanino, a partir da abertura dos portos às nações amigas, você vai ter um movimento extremamente forte e enérgico, que é o movimento daqueles que operam e que fazem com que o maquinário e a indústria seja a representação desse momento de mudança. Então, entendam o que nós podemos entender diante disso. Bom, o mundo transforma-se. E agora, você tem uma circulação de povos entre o mundo. Você tem a mudança entre pessoas que moravam majoritariamente no rural e passam a ir ao mundo urbano. Essas mudanças acontecem não tão somente no continente europeu, a partir muito influenciadas da política de cercamentos, mas também vai refletir, obviamente, no Brasil. E, diante de todas essas mudanças, vai ter uma massa social que vai ganhar força e que até hoje, inclusive, é uma massa extremamente forte na nossa sociedade, que é qual? O operariado. O movimento operário, durante a primeira Revolução Industrial, foi uma resposta significativa às mudanças nas condições de trabalho e de vida, trazidas pela industrialização. E agora, nós iremos compreender como esse movimento operário como ele vai discorrer, como ele foi dividido. Afinal de contas, um movimento social como o movimento operário, ele não é único, ele não tem somente uma frente, uma forma de se expressar. Lembrando que esse movimento operário ele vai se tornar uma massa cada vez maior. Afinal de contas, o mundo se torna cada vez mais industrial. Então, esse movimento operário ele vai ter diversas frentes e formas de agir. E é a partir de agora que nós vamos compreender como esse movimento operário foi acontecendo e foi dividido. À medida que as fábricas se proliferavam, os trabalhadores começaram a se organizar para reivindicar melhores atualizações, condições de trabalho mais seguras e direitos trabalhistas. É importante atentarmos que, diante das mudanças, as condições de trabalho nem sempre foram as melhores. Então, esse movimento operário ele teve que lutar por melhorias, por melhores condições. Afinal, era a massa que era mais explorada e que não tinha seus direitos como temos hoje assegurados. Então, é a partir dessa movimentação, dessa organização, que esse movimento operariado vai conquistando as duras penas, avanços, direitos diante do seu trabalho. E vamos ao sindicato. O movimento operário, os sindicatos. Os trabalhadores se organizaram em sindicatos para combater as injustiças e melhorar as suas condições. Os sindicatos representavam os interesses coletivos dos trabalhadores e buscavam negociações coletivas com os trabalhadores. Então,
O que era o sindicato, afinal de contas? O que é um sindicato? Lembrando que estamos falando de algo muito próximo do mundo em que vivemos hoje, né? Muito provavelmente você já ouviu falar de sindicato. E o que é esse sindicato? O sindicato nada mais é do que um grupo de trabalhadores que se reúnem, que fazem reuniões em prol de debater o seu trabalho, em busca de melhorias, de adequações, de pontos a serem atualizados. É importante atentarmos que a construção do sindicato, ela reflete justamente o quê? As condições horríveis, horrendas de trabalho. Então, o trabalhador, o operariado se viu na condição de, bom, nós precisamos lutar por melhorias. Então, nada melhor do que nos unirmos através de um sindicato, né? Um órgão ali que irá representar a nossa classe diante, né, daquele que é, né, o que podemos chamar do nosso patrão, para que a gente possa negociar melhores condições. O ludismo, né? Já falamos do sindicato, agora vamos falar do movimento ludista. O movimento ludita foi uma resposta específica à automação e à introdução de máquinas na indústria têxtil. Professor, o que é a indústria têxtil? A indústria de tecidos. Eles destruíram máquinas em protesto contra a perda de empregos e a manipulação das condições do trabalho. É importante atentarmos que toda mudança na história é lenta e gradual. Então, quando você tem a introdução de um novo elemento na indústria, o que acontece? Esse operariado, ele sente o quê? Medo de ser substituído pela máquina. Até hoje o homem sente esse medo, né? Só que hoje, pela tecnologia, pela IA, mas naquele momento ele tinha medo de ser substituído pelo maquinário. Então, o movimento ludista, ou o ludismo, era o quê? A quebra das máquinas, né? E havia de fato com as máquinas, a fim de assegurar o seu trabalho. Então, o movimento ludista, ele já vai, né, partir para as vias, né, utilizar a força do trabalhador não para construir, mas para destruir o maquinário que supostamente ia, né, e que acabou, com o passar do tempo, o substituindo. E, né, a fim de finalizarmos, temos o movimento do cartismo. O cartismo foi um movimento político que já surgiu na década de 1830, buscando reformas políticas e sociais. Os cartistas defendiam a extensão do direito de voto, a criação de mudança mínima e a melhoria das condições de trabalho, né? Então, o cartismo, ele já parte para uma questão política, né? Você tem um sindicato, né, sendo uma representação desses trabalhadores, você tem o ludismo indo para vias de fato, quebrando as máquinas, e você tem o cartismo, que já é um movimento que age ali nos bastidores na tentativa de introduzir direitos políticos a esses trabalhadores, né? Então, vimos aqui 3 frentes diferentes de um movimento único, que é o movimento operário. Sendo assim, finalizamos a nossa aula, uma aula extremamente importante, que trata a respeito das mudanças, principalmente no campo científico e social, né, trazidas pela revolução técnico-científica, pelo avanço do conhecimento e das perspectivas de mundo e do conhecimento.
Assim como trouxemos, né, um movimento operariado lutando, né, e buscando no passado, assim como hoje, no presente, por melhorias nas condições de trabalho.